Os grandes heróis da Bíblia. Hoje, em Grandes Heróis da Bíblia, a luta de um homem contra as forças do mal na tentativa de se fixar em uma nova pátria. E de duas cidades corruptas, cuja ganância e poder ameaçam destruir seu próprio povo. Uma história de tentação, força e fé. E a ira de Deus que leva à impressionante destruição de Sodoma e Gomorra. Estrelando Ed Ames como Ló, Dorothy Malone como Nagar, Peter Mark Richman como Rei Bera, Rick Jason como Dargir, David Opatosho como Asdrúgar e Gene Barry como Abraão. Sodoma e Gomorra. Uma distribuição Viacom. Deus ordenou que o povo israelita se dirigisse para a terra prometida de Canaã. Versão brasileira, Herbert Richards. Ele havia falado com Abraão, que conduziu através do deserto estéril seus rebanhos junto com os do seu sobrinho Ló. Mas o solo não podia mais suportar o rebanho das duas tribos. E a separação então, se fez necessária. Chegou a hora, meu querido sobrinho. Eu estou vendo em seus olhos. Que mais posso dizer? Mesmo antes do senhor propor a separação, tio, eu sabia que se realizaria. Cresceram as diferenças entre as tribos com o aumento dos nossos rebanhos. Não gostaria de ver nosso povo assim dividido, mas é verdade, aqui não há pasto suficiente para nossos rebanhos. E minha tribo quer se estabelecer, meu tio. Eles querem ficar num lugar só e plantarem tudo o que precisam. Os que ficam comigo nunca serão felizes num só lugar. A separação é necessária, mas me deixa muito triste, Ló. Seu povo esquecerá de mim e no que acreditamos. Nunca, tio. Para todo sempre será o pai Abraão. Para eles e para mim. E o que lhes acontecerá quando forem tentados pelas ricas cidades de Sodoma e Gomorra? Irão sucumbir à fácil vida pagã e esquecerão Deus e por que fomos trazidos a esta terra. Não esquecerão, meu tio. Eu juro que enquanto tiver forças, eles servirão a Deus da maneira que o senhor nos ensinou. Quando partirão? Assim que o sol nascer. Dará a sua bênção, tio. A mim e aos outros. Terão a minha bênção. Ló levou seu povo e seu rebanho para sudeste, para o fértil vale do Rio Jordão. Lá esperavam se fixar na terra controlada pelas ricas cidades de Sodoma e Gomorra. Ora, mas o que é isso, amigo Nimbá? Será que a viagem o cansou tanto assim? Já trabalhei mais do que nós andamos nesses últimos dias. Conversamos e planejamos durante tantos meses. Será que mudaram de ideia? Nada de bom ouvir sobre essa gente. Só que nasceram ladrões e assassinos e cresceram pior ainda. Enquanto estávamos com o pai Abraão, estávamos no nosso meio. Nesses últimos anos, você e todos os outros brigavam e discutiam com a gente de meu tio por causa de pasto e de terras. Não resolvemos então que seria melhor nos separarmos? Sim, mestre. Eu gostaria que a terra do Jordão não fosse controlada pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Ouvi dizer que são os piores lugares que existem no mundo. São cidades que enriqueceram com o sal e com o comércio. E às custas do trabalho do escravo. Escravidão e as coisas horríveis que fazem em nome de seus ídolos pagãos. Será que perto deles nós não ficaremos corrompidos e infectados por seu modo de vida? O que temos a temer, meu amigo? Se seguirmos os costumes de Abraão e lembrarmos do Senhor nosso Deus. Os espiões do rei Bera de Sodoma acompanharam com interesse a chegada de Ló. O ganancioso rei viu uma oportunidade de aumentar o poder e a riqueza da cidade e mandou seu primeiro-ministro, Dargir, saudar os recém-chegados. Bem-vindo, Senhor dos Hebreus. Em nome de Sua Majestade, Rei Bera, são bem-vindos aos domínios de Sodoma e Gomorra.
Somos muito gratos por sua bondade e hospitalidade, capitão. E espero que nossos emissários tenham tido o apoio do seu rei. Tenho o prazer de dizer que sim. Sua Majestade consente que seu povo se instale nessas terras. Mas gostaria de lhe falar pessoalmente, senhor. Meus guardas, Obdi e Morgadi, ficarão no acampamento até sua volta. Com a sua permissão, é claro. Senhor, soubemos que as filhas dos hebreus eram lindas. O que meu primo quer dizer é que a palavra linda é insuficiente e inadequada. É inadequada. Ló havia visto antes o que era escravidão, mas nunca tanta miséria e degradação. Tudo o que ouvira sobre as cidades sinistras e corruptas era verdade, ou talvez ainda pior. Não havia respeito pela vida humana e as cidades se transformaram em capitais de rapto, extorsão e crime por lucro. Ainda assim, para sobreviver, o povo de Ló precisava das terras controladas por estas cidades e governadas por seu rei, Bera. E em consideração à bondade e afeto conferida aos hebreus que pedem para aqui se instalarem, apenas isto, todo ano 1/10 da colheita. Também a lealdade e dedicação de amigos e aliados sinceros enquanto permanecerem em nosso domínio. Respeitaremos as leis de Sua Majestade e os costumes de seu povo. Isso enquanto não nos forçarem a violar nossas leis e tradições. Entretanto, continuaremos a nos governar e adorar apenas nosso único Deus. Que seja, senhor dos hebreus, paz entre nós. Cultivem a terra e a tornem fértil. Prosperem aqui conosco como amigos. Eu, Bera, rei de Sodoma e Gomorra, afirmo, és bem-vindo entre nós. Nós abençoamos sua generosidade e sua amizade, rei Bera. E fazemos este voto. Todo aquele que for seu amigo será o nosso amigo também. Aquele que for seu inimigo será também inimigo dos hebreus. Falou muito bem, senhor. Agora vá e diga ao seu povo que esta terra será sua pátria. Sua vontade é uma ordem para os hebreus. Eu devia ter quebrado um pouco da arrogância deste hebreu obstinado, Alteza. Às vezes você me desespera, Dargir. Não tem um mínimo de astúcia e nenhum senso político. Há meses que está preocupado que aquele amaldiçoado Asdrúgar nos ataque. Com os hebreus querendo lutar pela terra, temos agora mais do dobro de nossas forças. E então, o grande Abrão se tornaria inimigo de Asdrúgar se ele atacar o povo de Ló. Agora está começando a pensar. Não há hipótese de perdermos aceitando os hebreus aqui. Se cultivarem a terra, ficaremos ricos com os tributos. Se fracassarem, se tornarão nossos servos e escravos. Os hebreus se rejubilaram com sua sorte. Construíram suas casas e um altar para venerar seu Deus. Ló e seu povo deram graças ao Todo-Poderoso e oraram para serem merecedores das tarefas que empreenderiam. Durante o inverno, os hebreus limparam a terra e prepararam para o plantio. Os hebreus cumpriram o acordo com o rei de Sodoma, mas se mantiveram afastados dos males das cidades. Trabalhavam sua nova terra sem saber que estavam sendo vigiados por Asdrúgar, o mais cruel e temido dos atacantes do deserto. Asdrúgar jurou destruir Sodoma e Gomorra e agora a presença dos hebreus havia assustado seus planos. Ainda não é o momento, meu filho. Devemos nos fortalecer
mais homens, cavalos. Então voltaremos. E os hebreus pagarão por interferirem em meus planos. Chegou a primavera e trouxe as bênçãos maravilhosas do Senhor. As colheitas aumentavam e o povo prosperava. Ló estava satisfeito. Mantinham-se afastados da influência maléfica de Sodoma e Gomorra, sem saber que Asdrúgar estava reforçando seus exércitos e aguardando uma chance para atacar. Os gananciosos que controlavam Sodoma e Gomorra, o sucesso dos hebreus tornou-se extremamente penoso. A cada ano, Ló e os hebreus enriquecem com a plantação. Muito mais do que nós, com alcatrão, escravos, sal, tudo. Majestade, devemos cobrar tributos. Nós temos esse direito. Sim, mas como? Ló jamais concordaria em pagar. Em breve poderemos dobrar a nossa maneira de pensar este homem austero e correto. Existem muitas maneiras. Um plano astuto vale por 1000 soldados, Dargir. Portanto, paciência. Em breve vamos ter o Senhor dos Hebreus na palma de nossa mão. Paciência. Eu não tenho mais paciência. Dargir ficou impaciente e, ignorando os desejos do rei, pôs em prática seu plano para destruir o líder dos hebreus. Mandei matar Ló. Seu louco. Seu asno estúpido, desmiolado. Há menos de 1 hora, os nossos espiões nos disseram que Asdrúgar estava bem distante desta cidade. E você arrisca perder a aliança com os hebreus. Eu pensei que Asdrúgar não era uma ameaça e Ló morto, eu pensei que... Pensou! Pensou! Pois eu nem sei se você pode pensar. Mas eu posso. E devo. Oh, mamãe! A mamãe é tão bonita, por favor. A cor fica muito bem pra nós. Mamãe, olhe. O que significa aquilo? Aqueles homens. Fiquem aqui. Marido, o que significa isso? Por que está aprisionando os homens do Sr. Dargir? As mulheres da minha família ficam tempo demais nesta cidade. Parecem mais mulheres daqui do que hebraicas. Não ofenda os governantes de Sodoma. Eu imploro. Não estrague as chances de nossas filhas fazerem bom casamento, por favor. Volte para a vila, mulher. Leve com você Shibla e Berlit. Sim, talvez funcione. Traga-os aqui. Quero ver Morgad e Obid imediatamente. Vamos. Alteza Real, Ló, senhor dos Hebreus, pede audiência. Chegou no momento oportuno, senhor. Estamos tendo uma agradável diversão. Não deseja compartilhar? Eu não considero a traição divertida, majestade.
traição? Não é possível que esteja nos acusando de traição, amigo Law. Nós sabemos que esses dois assassinos cumprem ordens do seu primeiro-ministro. Eles entraram em nossa vila e tentaram me matar. O que Sua Alteza chama isso? Isso é um engano. Sim, senhor. Não passa de um grande engano. Darguir, esses criminosos não são, por acaso, servos do senhor Darguir, são? Não, majestade. É claro que não. Eu os conheço muito bem. São os piores ladrões da cidade. Eles foram roubá-lo, senhor, e talvez matá-lo também. Mas terá a justiça como amigo e aliado muito amado. Executem esses dois cães. Não, não, fomos mandados para... Eu não recebi ordens. Bem, Law. Nós seremos mais do que amigos. Mais do que aliados. Nós seremos parentes. Sua Majestade me confunde. Esses jovens bons e nobres, meus sobrinhos, gostariam de tomar como esposas suas filhas e me pediram que falasse por eles. Foi tão repentino, Majestade. Pode ficar à vontade, amigo. Eu peço que me perdoe, Alteza, mas eu preciso de algum tempo para considerar esta honra, com a sua permissão. Sem dúvida. Todo homem tem um preço, Darguir. E seduzir um inimigo para depois destruí-lo é mais lucrativo do que matá-lo. E muito menos confuso. Sim, Alteza. O exército de Asdrúgar aguardava o grupo de reconhecimento de Darguir num estreito desfiladeiro perto da cidade, onde seu filho e alguns homens mantinham guarda contra a retirada. Avisem meu pai. Eles caíram em nossa armadilha. Meu pai está pronto para atacar. Andem, vamos fechar o cerco por trás. Venham! Ah! Ah! Law soube das forças de Asdrúgar. Rapidamente reuniu alguns homens para honrar o acordo que havia feito com o rei Bera. Arqueiros em posição! Disparem! Ainda assim, o exército de Asdrúgar era mais numeroso. Retirada! São em maior número! Retirada! Deixando Law para Asdrúgar, Bera e Darguir bateram em retirada com seus homens. Prenderam Law. O filho de Asdrúgar, em vez de manter sua posição vantajosa nos rochedos, investiu contra as forças em retirada, um ato que iria lamentar. Darguir, tenho planos para ele. Nimba conseguiu fugir e foi direto pedir ajuda aos homens de Abraão. Preciso falar com Abraão. Nimba, rápido, comida e água para este homem. Poderoso Abraão. Aquele demônio Asdrúgar capturou meu mestre e o levou para o norte. Calma, Nimba. Fale devagar.
Aonde estava o sol quando meu sobrinho foi levado? Estava na metade do céu, senhor. Asdrúgar não vai parar enquanto não estiverem... O filho de Asdrúgar, em vez de manter sua posição vantajosa nos rochedos, investiu contra as forças em retirada. Um ato que iria lamentar. Dargir, tenho planos para ele. Nimba conseguiu fugir e foi direto pedir ajuda aos homens de Abraão. Preciso falar com Abraão. Nimba, rápido, comida e água para este homem. Poderoso Abraão. Aquele demônio Asdrúgar capturou meu mestre e o levou para o norte. Calma, Nimba. Fale devagar. Aonde estava o sol quando meu sobrinho foi levado? Estava na metade do céu, senhor. Asdrúgar não vai parar enquanto não estiver em lugar seguro. Meu palpite é o oásis de Elzindi. Rápido, reúnam os guerreiros que queiram ir comigo salvar o meu parente. E punir a víbora do deserto. Com a captura de Ló e a ausência de Nimba, os hebreus ficaram sem liderança e foram vítimas das tentações das cidades do pecado. Olhe agora para os orgulhosos e incorruptíveis hebreus. Sem Ló, não são diferentes da nossa gente aqui de Sodoma e Gomorra. Em breve vão nos pertencer, de corpo e alma. Os sacerdotes de Baal desejam oferecer em sacrifício o filho de Asdrúgar. É. Acredito que servirá bem aos nossos propósitos. Me dê sua adaga, Dargir. Mate. Vá procurar os espiões de Asdrúgar e diga a eles que foram os hebreus que exigiram a morte de Falgonar. Miseráveis assassinos, se falharem desta vez, vão implorar a morte. Saiam. Brilhante, majestade, brilhante. Se Ló estiver vivo, Asdrúgar não irá poupá-lo depois disso. E o poderoso Abraão não descansará até Asdrúgar ser igualmente punido. É chegado o momento, capitão, de cobrarmos tributos aos aliados hebreus. Esta é a atitude mais certa. E mantenha na cidade as mulheres da família de Ló para sua própria proteção. É lógico, darão excelentes reféns, se precisarmos. Como suspeitava Abraão, Asdrúgar se dirigia para o oásis de Elgendi, um esconderijo tradicional das tribos do deserto. Asdrúgar, cavalga ligeiro para chegar ao oásis. Ele é tão maldoso quanto astuto. Diz nosso vigia que ele está indo às pressas para o oásis. Vamos. Asdrúgar montou seu acampamento no oásis de Elgendi, sem saber da morte do filho. Ordenou que trouxessem Ló à sua presença. Abraão e seus homens chegaram ao acampamento. Protegendo-se nas fendas das rochas, colocaram-se em posição para um ataque. Não posso lhe dar mais tempo, Nimba. Se não atacarmos rápido, já estarão descansados da longa marcha.
Eu não gosto de hebreus, jamais gostei. E agora luto ao lado de meus inimigos. E acho que o odeio mais do que o povo das cidades. Não tem amigos. Vive se indispondo com todos os homens. Você e seu povo vivem como lobos e chacais. Seu tio matou meu pai e meus 2 irmãos. Abraão lhe ofereceu paz e amizade. Você roubou seu rebanho e matou seus pastores. Seu pai era um ladrão, como seus irmãos e você, Hasdrúgar. Talvez eu não exija de você um gordo resgate. Pode ser que eu mate você muito, muito lentamente. Chegou ao acampamento a notícia da morte de seu filho e a mentira de Bera. Hasdrúgar, quando soube, ficou louco de dor. Amaldiçoados sejam os hebreus! Morte aos hebreus onde estiverem. Depressa, por aqui. Retirada! Recuem! Recuem! Alto! Voltem! Ló, você está salvo! Sentimos sua falta. Bem-vindo, Ló! Bem-vindo! Oh, Ló! Ainda bem que você voltou! Voltará comigo para Betel. Vamos aguardar algum tempo e conversaremos. Desde que entramos nos domínios de Sodoma e Gomorra, começamos a perder a fortuna. A cada ano a colheita piorava. A própria terra se transformou em pó. O mal sempre gera o mal, meu filho. As cidades de Sodoma e Gomorra são um poço de vícios e pecados. E Bera é o astuto demônio dos condenados. Ló e Nimba iniciaram a longa viagem de volta, convencidos de que seu povo devia abandonar a maléfica influência das cidades gêmeas. Ao chegarem, encontraram a plantação seca e as casas desertas. A maldição do Senhor havia atingido as terras de Sodoma e Gomorra. Não há mais ninguém? Os campos estão desertos. As ferramentas e as casas vão se estragar. Onde estão todos? O que houve aqui? Descobriram o fracasso da plantação. Sal.
Abaixo do solo bom e fértil, a terra se transformou em sal. A maioria do povo desistiu e foi morar na cidade. Não iam fazer isso. Sabem que eu os proibi de morarem na cidade. Acharam com certeza que podiam desafiar essa ordem depois que sua própria família deixou a vila e se mudou para a cidade. Procure se acalmar, senhor. Nós compreendemos a sua ira, mas nós não temos culpa. Quando soubemos que Asdrúgar o mantinha cativo, mandamos imediatamente emissários para libertá-lo. Acredite, Law. Temos sido seus amigos e ainda somos. Mas não agem como amigos. Eu proíbo meu povo de viver nesta cidade. E são trazidos para cá, até minha mulher e filhas. Oferecemos abrigo ao seu povo com o fracasso da colheita. Uma chance de encontrarem um meio de vida. Alguns já se dedicam ao comércio. Parece que nem todos os hebreus querem ser pastores e fazendeiros. Na sua ausência, sua mulher e filhas foram trazidas para sua própria proteção. Como faria um bom amigo pelo outro. Sabem que eu me oponho a seus costumes. Sua escravidão. Sua crueldade. Seus deuses pagãos. E meu povo também. Se nossas leis e costumes são tão ruins quanto diz, nos ajude a melhorar. Nos ajude a mudar. Nos mostre como. Por este documento, será o nosso juiz, magistrado-chefe de Sodoma e Gomorra. Tanto o nosso povo como os hebreus obedecerão ao seu julgamento. Tenho aqui contratos de casamento que unirão os meus sobrinhos às suas filhas. Examine com cuidado e me diga com sinceridade se já teve entre seu povo termos mais justos e mais favoráveis. Ló deixou-se persuadir pela lisonja. Na crença de que poderia mudar os maus costumes das cidades, aceitou a incumbência de primeiro magistrado. Considerei seu pedido de misericórdia, mas minha decisão é uma só. Na realidade, ele se tornou vítima de sua própria honestidade. Finalmente, Ló percebeu que era mais um instrumento de Bera e das depravadas cidades que ele deplorava. Foi uma descoberta penosa para um homem que havia jurado fidelidade ao Senhor Deus. O que fiz eu? Não se puna mais, mestre. Se escravizou nossa gente, encheu os cárceres, agiu honestamente, acreditando estar servindo a um bem maior. Eu tenho sido um louco. Abraão avisou. O mal sempre acaba gerando o mal. Em que foi que eu me transformei? O que foi que eu acabei fazendo ao meu povo? Somos mais fortes do que imagina. Vamos sobreviver, mas precisamos partir. Uma palavra sua e guiarei o povo para o norte, para as pastagens de Jabal Nabá. Sim. Sim. Você deve partir imediatamente. Reúna o povo, o rebanho e vá. Eu ainda tenho alguns assuntos a resolver. Sim. Você deve partir imediatamente. Reúna o povo, o rebanho e vá. Eu ainda tenho alguns assuntos a resolver. Irei encontrar com vocês. O ódio de Asdrúgar aumentou com a fuga de Ló. Disfarçados em mercadores, agora ele e alguns homens se dirigiam para Sodoma e Gomorra, decididos a matarem Ló e Bera. Enquanto cresciam as forças do mal, os anjos do Senhor apareceram para Abraão, dizendo que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Que o Senhor Deus destrua as cidades do pecado não me surpreende, senhores.
É assim na natureza do mal. A destruição deve ser o fim. Mas, se houver nessas cidades 50 justos, eles serão punidos igualmente com os ímpios. Está sempre suplicando pela raça humana, Abraão. Mas o Senhor Deus não destruiria as cidades se ainda existissem 50 justos, nem se existissem 40 ou até 20. Oh, perdoe-me, Senhor, se eu pedir que 10 justos não sofram a injustiça do castigo por todas as faltas dos outros. Bondoso Abraão, seu sobrinho Ló é um homem justo e será poupado da destruição. E nós faremos uma sindicância nas cidades. E se encontrarmos 10 justos ainda não envolvidos com o mal, nós pouparemos Sodoma e Gomorra de total destruição. Alto, pare! Seu povo não deixará a cidade. O rei Bera proíbe. Quem vai nos impedir de deixar a sua cidade? Não será você, Dargir. Os anjos do Senhor chegaram à cidade por ocasião do êxodo da gente de Ló. Encontraram as formas mais baixas de degradação humana e pecado. O povo era surrado e roubado. Não havia a menor noção de dignidade humana. Sodoma e Gomorra haviam atingido um estágio para além da redenção. Senhores, perdoem por favor a minha intimidade, mas a ocasião é dolorosa demais. Eu suplico a vocês, aceitem meu conselho, não entrem na cidade. Mas temos negócios aqui, senhor. Pretendemos passar a noite nesta cidade. Senhores, eu sou Ló, o hebreu, sobrinho do grande Abraão de Betel. Me agradaria muito se aceitassem a hospitalidade da minha casa por hoje. Esta noite não estarão seguros em lugar nenhum desta cidade. É um bom homem, senhor. Aceitaremos sua gentileza. Venham. Pergunte no mercado e nas ruas aonde o hebreu Ló pode ser encontrado. Depois venha me avisar para que eu possa matá-lo e vingar a morte do meu filho. Vimos Ló conversando com eles. Majestade, nosso mensageiro disse que Ló foi visto conversando com 2 homens de aparência estranha. Espiões. Sim, só pode ser. O hebreu deve estar tramando alguma cilada contra nós. Isso explica muitas coisas que vêm acontecendo. Mas os hebreus já partiram? Com quem Ló estaria tramando? Asdrúgar é um deles, seu idiota. Seu tio Abraão, ou outro, ou ambos, combinados contra nós. Os hebreus, na realidade, não partiram. É tudo um truque, uma trama, um ardil. Vou matar aquele hebreu. Não, ainda não. Encontre os homens com quem conversava, prenda-os e depois traga-os aqui. Arrancaremos deles esta trama. Ló pensou que os estranhos eram apenas viajantes em perigo e lhes ofereceu hospitalidade em sua casa. Mas Nagar, sua mulher, amava acima de tudo riqueza e posição. Sentiu que Ló estava se arriscando e ficou zangada. Mande esses homens para fora. Sabemos que estão aí com vocês. Mande-os para fora em nome do rei. Você me ouviu, seu hebreu arrogante? Mande-os para fora em nome de Baal, ou arrombaremos a porta e entraremos para buscá-los. Pois então é isso que terão de fazer, senhor Dargir. Meus hóspedes não sairão daqui. Arrombem!
Peguem-nos. São espiões. Os hebreus também. Meus olhos! Pare! Eu estou ficando cego! Pare! Pare! Somos anjos do Senhor enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Mas como você, Ló, é um bom homem, você e sua família serão poupados da destruição. Mas temos que partir agora. Venham. Guiaremos vocês. Já está começando. E os nossos futuros maridos? Vou procurar os rapazes e trazê-los para cá. Não seja tolo, Ló. Não está ouvindo a música? Não está vendo as dançarinas? Acha que estaríamos nos divertindo tanto se a cidade estivesse sendo destruída? Um brinde a Ló! Um brinde a Ló! O céu escureceu. Ouviram-se trovões e surgiram luzes estranhas. Nem estes sinais foram considerados. Então era tarde demais. A força poderosa do Senhor desceu dos céus. Darguir! Seu chacal perverso. Sou eu, Asdrúgar. Asdrúgar, me ajude! Me ajude! Me diga onde está Ló para que eu possa ficar a morte de meu filho. Não foi o hebreu que matou seu filho. Me tire daqui e eu direi, eu direi! Quem foi que matou meu filho? Foi Bera que matou, foi Bera. Mandou sacrificar em Falgonar a Baal. Agora para me salvar. E eu vou... Andem! Rápido! Andem! Andem! Por aqui. Cuidado agora. Depressa, temos muito pouco tempo. Está me ouvindo, Bera? Sou eu, Asdrúgar! Vim matar você!
Por aqui. Depressa. Agora subam naqueles penhascos. Lá estarão seguros. Não olhem para trás. Seja por que motivo for, não olhem para trás. O Senhor agora usará toda a sua força e os olhos dos homens não devem contemplar. Vão. Não acredito no que está acontecendo. Nós fomos enganados. Deve ser alguma mágica. Eu não quero deixar esta cidade. Quero voltar. Não. Não olhe para trás. Sal. Foi transformado em sal. Esse foi o fim de Sodoma e Gomorra, as cidades mais perversas e pecaminosas que já desafiaram a Deus. O mal terminará em mal e a bondade prevalecerá, pois este é o caminho ditado por Deus.